Bom, pessoal, bom dia para todo mundo novamente, né? Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre linguagens de programação, a aula que eu vou apresentar para vocês, uma aula síncrona, e em seguida a gente começa aquela série de apresentação de seminários sobre as linguagens de programação, tá certo? Hoje a gente tinha programado a apresentação para Larissa e Bia, se eu não me engano, e deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje tinha Java, Python e C, né? Que era Larissa, Beatriz e Leonardo, né? Ah, Beatriz falou comigo e teve um probleminha, não vai poder apresentar hoje, ela ficou escalada para a próxima aula, então hoje a gente teria Larissa e Leonardo, certo? Eu vou começar aqui apresentando a aula, em seguida a gente vê se eles começam a apresentação, tá certo? Então, bora lá. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Vocês, por favor, me confirmam se está dando para ver direitinho. Tá, o tamanho tá bom. Vocês conseguem ver a minha tela compartilhada? Beleza, tá certo. Então, bora lá. A ideia da aula de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre linguagem de programação, onde é que ela se encaixa aí no contexto que a gente vem estudando, da visão geral no curso de vocês, tá certo? E a gente tentar entender aqui o que é uma linguagem de programação, desde quando ela existe, como é que ela funciona, como elas se classificam, e aí, no final, um tema um pouco mais abrangente aí, que talvez seja a pergunta que vocês se façam bastante de quais as linguagens eu devo aprender nessa selva de linguagens aí existentes, qual que vale a pena você começar, tá certo? Então, vamos seguir aquele mesmo lema. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, fala, tá? E a gente já discute, não deixa para o final, tá bom? Então, bora lá. Lembra que até onde, assim, a gente vem estudando, né, a gente viu inicialmente a questão dos componentes de um sistema computacional, o hardware, que é aquele conjunto de dispositivos que processam as informações. Nós vimos a ideia do que é um software, né, e como é que existe a comunicação entre esses dois elementos para que a gente consiga, né, alcançar o objetivo de resolver problemas através de processamento, né. E a gente viu também que esse sistema, ele é organizado mais facilmente para a gente entender em camadas, né? Onde a gente vai desde o usuário até a execução do hardware, do metal, né? Então, a gente tem a iteração do usuário inicialmente pelo software, né? Que é escrito em uma linguagem de programação, e lembra que a gente tem aquela interface bem importante entre o software e o hardware, que é o sistema operacional, né? Até aí, tranquilo? Todo mundo está lembrado? Alguma dúvida? Podemos seguir? Então, hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre esse ponto, né, da linguagem de programação, tá? Então, o que é uma linguagem de programação, tá? A linguagem de programação é um método padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas que vão permitir que a gente construa, né, um software, que a gente construa, materialize um conjunto de instruções não ambíguas para que o computador processe e ajude a gente a resolver aquele problema, né, através da linguagem de programação que a gente escreve o software, certo? Então, o principal objetivo de uma linguagem, né, independente de ser de programação, né, o principal objetivo é estabelecer uma comunicação, né, e uma linguagem de programação não é diferente disso. Tá? Ela é uma forma padronizada, né, que permite a comunicação entre o programador e a máquina. É uma forma da gente passar instruções não ambíguas para uma máquina. Por que a gente fala não ambíguo, né? Porque é aquela coisa, tem que estar bem especificado, o resultado tem que ser bem estabelecido. Vocês já sentiram aí a ideia quando a gente estudou e conversou um pouco sobre algoritmos, né?
e também à medida que vocês estão vivenciando aí a experiência na disciplina de linguagem de programação 1, né? Então, a gente viu que uma linguagem de programação, né, ela tem níveis de abstração, né? E quanto mais próximo da linguagem de máquina, né, mais difícil é da gente entender, não é tão natural, né? Então, a linguagem de programação ela é um meio de trazer essa abstração, né, para facilitar que a compreensão, né, do software fique mais próxima da compreensão humana, né, e aí ajude a gente a aumentar a produtividade na criação de programas, no sentido de que a gente vai melhorar a nossa compreensão, a questão de organização de código, tá? Então, a linguagem de programação ajuda muito a gente nesse sentido, e como a gente viu aqui, dependendo de uma das classificações que a gente vai ver mais lá na frente, que tem para a linguagem de programação, ela permite uma maior abstração ou não na forma de você descrever o algoritmo, descrever aqueles passos para construir o software, tá? Normalmente, uma linguagem de programação, né, através dela a gente escreve um código-fonte, né, e esse código-fonte é repleto de tokens, palavras reservadas, regras, né, e convenções para a gente produzir um software. Tranquilo até aí? Aí você pode dizer assim, mas professora, ainda não entendi muito bem. É como na matemática. A gente não tem um conjunto de símbolos e regras, né, para utilizar os algarismos, símbolos para resolver as operações, né? Então, da mesma forma que na matemática, se a gente errar um posicionamento de um símbolo, a gente não causa um grande desastre, seja perder a questão, se for um engenheiro pode derrubar um prédio, né? E nas linguagens de programação, quando a gente não utiliza direito esses símbolos, né? Quando a gente se equivoca em algum momento, o que a gente pode gerar, né? É um comportamento não esperado no sistema, que é o que a gente conhece mais como termo de bug. Tranquilo até aí? Deu para entender mais ou menos a analogia? Está todo mundo aí tranquilo? Vamos seguir, tá? Então, as linguagens de programação, elas tornam, né, os programas menos dependentes dos computadores ou dos ambientes computacionais. O que é que eu quero dizer com isso? Lembra quando a gente viu as eras, né, da computação, os períodos da computação, a gente viu que, principalmente no começo, o software era escrito especificamente para aquele hardware, né? A gente não conseguia ter uma portabilidade do software como a gente tem hoje. Então, se você pegasse aquele programa e precisasse executar em uma outra máquina, ele tinha que ser completamente reescrito, né? Então, com o advento dos sistemas operacionais e das linguagens de programação, a gente permite aí uma maior possibilidade de portabilidade de um mesmo software para diversas plataformas, quando a gente fala em termos de sistema operacional, quando a gente fala hoje no contexto de aplicação desktop, aplicação web, aplicação mobile, né? E isso é uma flexibilidade, né? São possibilidades que as linguagens de programação trazem para a gente, certo? Então, sempre que a gente tem um software escrito numa linguagem de programação, no final das contas, o que aquela linguagem faz, né, é traduzir, né, o seu código-fonte para uma linguagem de máquina. Ou seja, a gente sai do alto nível de abstração e vai para o mais baixo nível de abstração. Quando a gente escreve um programa ou descreve um algoritmo numa linguagem de programação, né, ele vai, no final das contas, lá no fim, traduzir para um software equivalente, só que mais próximo, né, da linguagem do conjunto de instruções da máquina. Tranquilo? Então, desde quando aí a gente tem registros e se data, né, as linguagens de programação? Como é que ela foi criada, né? Então, lembram que desde a primeira geração dos computadores, eles eram programados através de cartões perfurados, vocês lembram disso? De colocar e tirar cabo, né? Onde a gente tinha mais ou menos aquela estratégia, assim, de furos e não furos, né? E à medida que o leitor ia passando, né, pela presença ou não de furos, ele ia convertendo aquilo ali para
a presença ou ausência de bits, né? Então, a gente tinha aqui, isso aqui é um exemplo de um programa escrito na primeira geração de computadores, né, no cartão perfurado, e à medida que o leitor ia passando, né, tá vendo? Ele ia identificando furos e não furos, onde eram convertidos para a presença ou ausência de bits, certo? Então, nesse cenário aí, vem o que a gente falou, que os programas eles eram escritos especificamente para aquela máquina, né? Não sendo possível pegar, por exemplo, esse cartão perfurado, né, e conseguir executar um programa em uma outra máquina com o mesmo resultado, da mesma forma, né? Aquilo não era possível. Já quando a gente passou ali da primeira geração de computadores para a segunda, né, a gente começou a ter aquele conceito de poder ter armazenamento digital, né, onde os programas eles passaram a ser armazenados digitalmente, e isso trouxe, né, a possibilidade de a gente converter aqui, né, aqueles programas escritos em cartões perfurados, né, para uma realidade, né, digital. O que quer dizer com isso, né? Que aquele conjunto de instruções aqui passou, né, ele foi portado, ou foi organizado e deu origem, né, à linguagem de programação de máquina, que é o que a gente conhece mais como termo de linguagem assembly, né, e que ali já era mais fácil a gente traduzir aquela realidade de furos e não furos para um conjunto de sequências, apesar de, a uma primeira vista, né, poder aumentar-se aí a complexidade, né, mas a gente aumentava aí as possibilidades de execução de um software em outras máquinas, tá? Então, a linguagem Assembly, né, é a linguagem que a gente conhece como linguagem de máquina, tá? E que cada computador, cada arquitetura, cada processador, ele implementa a sua própria linguagem Assembly, ou seja, ele vai ter um conjunto de instruções, né, de baixo nível, que representam as operações naquele hardware. Tranquilo? Deu para entender? Então, a linguagem assembly, né, nesse contexto, o assembly pode variar, igual quando a gente vê assim, Java, a linguagem Java é única, né, e aí ela se comporta ela tem aquele conjunto de instruções e tal, padrões para aquela realidade da linguagem Java. Já a linguagem assembly, né, a gente conhece como a linguagem assembly, mas aí ela varia, né, para cada metal, vamos dizer assim, para cada hardware em específico, tá? Então, professora, quando você fala aí que a linguagem assembly, a gente tira, né, a questão daquela realidade de programar com cartões perfurados, né, e que aquilo ali traz um conjunto de instruções para a máquina, como é que isso se estabelece, né? É como se a gente tivesse aqui uma grande tabela, tá? Que a gente vai ter um conjunto de operações padronizadas e ali ela vai ser traduzida para a expressão da máquina, né? Com a operação de máquina. Então, veja que é muito mais fácil, né? Você entender uma operação, uma descrição de uma operação, como uma fórmula matemática, né? Os operandos, né? Que registradores você tem que aonde você tem que colocar o valor e aonde você vai receber o resultado, do que você operar com linguagem, né, em cima de zeros e uns, em cima de bits, né. Então, apesar de, para a gente, a um primeiro momento, já parecer mais complexo, né, já foi uma facilidade que foi alcançada com o advento da linguagem Assembly, tá? Então, a gente passa a escrever o software, ao invés de um conjunto de zeros e uns no cartão, a gente já consegue ter uma representação aqui mais clara, né, de como a gente já começou a ver ali do que é um algoritmo, tá? Apesar de que aqui, né, quando a gente fala em algoritmo, lembra que a gente falou na questão da abstração, né, do detalhamento, do passo a passo, que ele pode ser mais abstrato, menos abstrato. Quando você vem para um contexto aqui de uma linguagem Assembly, né, você vê aqui que o conjunto, né, de operações e de passos tem uma expressão que é muito mais detalhada, né? Você vai, pega o valor, joga no operando tal, pega o resultado no operando, nesse outro operando. Quando a gente está numa linguagem de alto nível, vai ser mais abstraído, nesse tipo que eu chamo a operação, eu não tenho que saber em que registrador eu tenho que colocar aquele valor, nem nada, né? Eu sei que eu vou
chamar aquela operação e ela vai me devolver um resultado que eu posso colocar numa variável ou não e seguir meu processamento, certo? Então, uma linguagem Assembler, né, ela tem uma granularidade aí, quando a gente faz associação com algoritmos, né, muito maior de passos e detalhes que você tem que fazer ali, como é que a gente chama no termo, assim, pé duro. Tranquilo? E aí, lembra que a gente já teve até o seminário e já falou algumas coisas sobre Ada Lovelace, né? Então, aí datam registros de que ela foi, né, a primeira a construir um algoritmo, né, para processar lá na máquina de babagem, certo? Uma outra figura importante que a gente tem, né, é Konrad Zuse. Konrad Zuse, ele foi, né, apesar de não ser reconhecido aí por um bom tempo como a primeira linguagem de programação, mas ele foi o primeiro aí a antecipar algumas coisas e foi o primeiro que, no fim das contas, projetou o primeiro conceito, né, a primeira ideia do que seria uma linguagem de programação, que foi chamada de Plan Calcul. A Plan Calcul, né, aconteceu, né, emergiu de um conjunto de trabalhos que Zuse estava conduzindo, né, na época de 1945, tá? Ele tinha um trabalho que era construir o primeiro computador eletromecânico, tá? Inclusive, até a gente traz como um primeiro conceito lá que foi o Neumann que fez, foi o primeiro, né, mas ele já tinha até registrado 2 patentes antes de Neumann, que já trazia aquele conceito de programa armazenado e tudo mais, e aí, quando ele estava trabalhando nesse projeto, aconteceu de que ele conseguiu produzir o computador da forma como ele imaginava, né, só que ele precisava agora de ter uma forma de escrever os programas para funcionar nesse sistema computacional, certo? Então, ele estava desenvolvendo as máquinas e mais ou menos ali entre 1936 e 1945, tá? E aí, em 45, com o problema da Segunda Guerra Mundial, né, todas as máquinas que ele estava trabalhando foram destruídas, exceto uma, que era a Z4. E aí ele trabalhava num grupo de pesquisa e tal, e com a questão da guerra, o grupo se dissociou, cada um foi para o seu lado, e ele continuou tocando, né, ficou com a Z4, e continuou tocando lá o trabalho de doutorado dele, tá? E aí durante o desenvolvimento do trabalho dele, uma das partes do trabalho de doutorado dele foi a construção da Plan Calcul, tá? E aí, com esse problema da guerra e tudo mais, o trabalho dele ficou lá no limbo, e só chegou a ser publicado por volta de 70, né? Mas ele já tinha especificado essa linguagem de programação que já trazia muitos elementos que hoje são utilizadas em linguagens de programações modernas, tá? Então, talvez aí a gente tivesse conseguido chegar ao resultado que a gente tem hoje um pouco antes, né, do que se naturalmente chegou, se o trabalho de Zuse tivesse sido publicado antes do que foi publicado, tá certo? Então, aqui eu trouxe mais ou menos aqui uma ideia, né, de um algoritmo especificado na linguagem de programação Pancalcu. Se eu não me engano, eu acho que a linguagem dele, né, a linguagem de programação dele, só foi implementada mesmo, assim, acho que por volta de 98, tá? E aí o pessoal conseguiu analisar aí que ela tinha um poder de expressão desde você poder manipular bits até estruturas de dados, que a gente vê em linguagens orientadas a objetos hoje, tá? Uma outra figura historicamente importante que a gente tem aí nas linguagens de programação, né, é Grace Hopper, porque ela foi registrado lá historicamente que ela foi a primeira pessoa a escrever, a desenvolver um compilador para uma linguagem de programação, tá? Era para a linguagem de programação AL0, Arithmetic Language Version 0, né, que ela criou, né, para desenvolver programas para a Univac, que foi o primeiro computador eletromecânico, tá? Então, o programa era escrito em algoritmos que tinham uma sequência de subrotinas lá de códigos e de instruções, né, que convertiam aquele código que foi escrito numa especificação mais alto nível para a linguagem de máquina. Tranquilo? Tá, professor, eu entendi o que é uma linguagem de programação, desde quando existe, mas aí de uma maneira
um pouco mais alto nível, como é que uma linguagem de programação funciona. Então, a gente vai ver aqui alguns elementos para a gente construir essa ideia inicialmente mais genérica e compreensível, porque o estudo de uma linguagem de programação, né, ela é feita em outra disciplina, na disciplina de compiladores, né, que você pode ver a fundo como, em detalhes, uma linguagem de programação funciona. Também você, quando estuda os paradigmas de linguagem de programação, você consegue ver a especificidade do projeto de cada uma das linguagens, tá? Mas o nosso objetivo aqui é trazer uma visão, assim, um pouco mais genérica para facilitar a compreensão de vocês, tá certo? Então, uma linguagem de programação, a gente já viu que ela traduz, né, um programa escrito através de um código-fonte para um programa similar, né, exatamente igual no código, em códigos de máquina, né? E aí, uma linguagem de programação, normalmente ela pode ser compilada ou interpretada. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, né, no momento em que vocês estavam fazendo a pesquisa para o seminário de vocês. Vocês chegaram a se deparar com esse conceito? Certo. Veja, uma linguagem de programação, ela pode ser compilada ou interpretada. Quando ela é compilada, significa, de uma maneira bem genérica, tá? Que aquele código-fonte, né, vai ser analisado e convertido em código de máquina de uma vez só, tá? Então, a estrutura de funcionamento da linguagem vai fazer uma análise léxica, uma análise sintática, né? Que é no momento em que ele verifica, igual quando a gente tem no português, né? A gente tem a forma de escrever as palavras, né? Que aí a gente vai ver se ortograficamente aquela construção está correta dentro das convenções da norma brasileira, né? De línguas, né? A gente vai ver os símbolos, né? Vai ver se ela está escrita, né? Seguindo as regras, né? E aí, quando a gente faz a análise sintática do código, é como se a gente estivesse fazendo uma análise ortográfica, né? Onde a gente passa a avaliar a compreensão maior daqueles símbolos, né? Se ali a gente tem um sujeito, tem um pronome, né? Se as regras de concordância estão sendo aplicadas de maneira correta, a mesma coisa acontece com o software, tá? Só que quando a linguagem é compilada, isso é feito tudo de uma vez só, e se gera o código de máquina, né? Gera um executável que é armazenado em algum local do disco da máquina, e aí depois aquele código é executado. Quando a gente tem uma linguagem interpretada, né, esse processo é feito de uma forma intermediária. É como se ele estivesse traduzindo ali o código, né, à medida que ele vai sendo executado, ele vai sendo traduzido sob demanda. Então, a gente não vai ter ali um código executável daquele sistema construído naquela linguagem. É como se a gente tivesse ali a linguagem fosse intermediária, né? E a gente tem um programa que é compilado, que é que dá suporte à linguagem, e aí ele simula ali e produz o efeito da execução daquele código, tá? Então, aquele programa que tem ali no meio vai dando ali aquelas respostas mais próximas do que seria a execução daquelas instruções, tá? Mais próximas para o que seria a linguagem de máquina, tá? Por baixo dos panos ali, ele já traz essa camada intermediária e vai atendendo ali a execução, tá? Então, um exemplo de linguagens que a gente tem compiladas, Java, Pascal, certo? E linguagens interpretadas, a gente tem o JavaScript, o Python, por exemplo, certo? Que aí a gente tem essa distinção aí. E aí, obviamente, né, cada uma das estratégias tem os seus ônus e tem os seus bônus. Tá cortando muito, tá ruim de ouvir, Jorge? Começou a cortar agora, já Tá, estava cortando. mas eu acho que eu entendi, professora. A linguagem Exatamente. interpretada é o que usa o interpretador, né? Exatamente, exatamente. E a linguagem compilada, ela vai passar pelo processo de compilação e aí a gente tem um executável. Aí numa linguagem Mas como é esse processo de execução do compilador? pronto. Do compilador é o seguinte, o software ele é compilado, né? Você pega
todo o código-fonte ele vai passar por um conjunto de análises, né, que a linguagem estabelece, e aí depois a gente gera o executável. Esse processo de traduzir o código-fonte para o executável, né, numa linguagem compilada, a gente tem uma análise léxica, uma análise sintática, e aí depois se gera o código de máquina. Então, ele vai, no primeiro momento, na análise léxica, é o momento em que o software vai ser analisado de uma maneira, sem ser semântica. Ele vai analisar lá se os tokens, se a gente está usando as palavras reservadas, se está seguindo as regras da linguagem, de, por exemplo, ter que colocar um ponto e vírgula no final de cada instrução, ou se o código está indentado da maneira correta, no caso de Python, né? E depois que ele passa por essa etapa, ele vai ver se a forma como você está usando as estruturas na análise sintática, né, está de acordo com as convenções da linguagem, entende? Se você está usando o for da maneira correta, se você está usando o if da maneira correta, se aquela elaboração que você construiu, né, para expressar através da linguagem, ela é permitida, né, dentro das regras e convenções da linguagem. Para aí depois, se tudo der certo, né, ele vai e gera o executável, tá? Deu para entender melhor? Quando a gente tem um interpretador, não. Quando a gente tem um interpretador, é como se a cada instrução, né, que o algoritmo passa, a gente tem um papel do interpretador no meio. A gente não compila aquele software, né? A gente vai mandando as instruções e o interpretador ali vai, né, o interpretador ele é um programa compilado, tá? Que traz ali a realidade do que seria a execução no hardware para a linguagem, entende? A gente não pega o código que a gente tem e traduz para a linguagem de máquina direta, é como se o interpretador ele fornece aí aquela visão de execução do hardware para o script, entende? E aí, o interpretador, ele é um programa compilado, né, que vai produzir ali o efeito de execução daquele script. Deu para entender? Deu, acho que deu para entender. Deu? Aí tem, naturalmente, aí, dependendo do tipo, né, da linguagem, a gente tem alguns efeitos colaterais que a gente vai investigar aí melhor quando estiver vendo cada uma das linguagens de acordo com o tipo. A gente tem diferenças de performance, diferenças de configuração de ambiente, né, diferenças na forma como a gente precisa escrever alguma solução, às vezes, tá certo? Tá certo. Beleza, aí vamos lá. É igual como se a gente tivesse aqui, né? Um compilador, a gente tem um programa, né? E aí ele vai passar por todas as avaliações que a linguagem estabelece, né? Para aí depois a gente ter um executável. É como se a gente pudesse dizer assim que um programa compilado ele fosse offline, tá? De uma maneira, uma analogia grosseira, tá? E o interpretador é como se ele fosse online, tá? A gente tem um programa e tem os dados, né? E à medida que ali vai sendo executado, né? O interpretador, que é esse papel que a gente tem aqui no meio, vai produzindo a saída. É esse cara aqui, que é um programa compilado, né? Que vai trazer ali para a realidade daquela linguagem, do contexto do script, que seria a execução ali das instruções de máquina, entende? Ficou mais claro agora com esse exemplo, com essa analogia? Acho que eu tô entendendo. O interpretador é meio que um filtro. Ele funciona ali como uma ponte, né? E é ele que traz o que seria a realidade ali para cada comando da linguagem, o que seria, né, o resultado daquela execução no hardware em si, entende? Já o compilado é tudo de uma vez, né? É tudo de uma vez só. E aí, se você quiser, né, ter uma mudança ali no programa, né, você vai ter que alterar o código-fonte e passar por todo o processo de compilação novamente, né. Numa linguagem interpretada, você pode fazer a alteração, né, dos elementos que formam o programa sem necessariamente ter que parar e subir tudo de novo, por exemplo. Ter que parar a aplicação inteira, parar o interpretador e rodar tudo de novo. Beleza? Entendi. Tá. Aí, agora que a gente já viu mais ou menos ali como é que funciona, né, de uma maneira grosseira e mais abstrata uma linguagem de programação, a gente vai ver que elas normalmente podem ser classificadas. E
aí já começa um terror, porque existem diversas formas aí de você classificar as linguagens de programação, tá? Eu trouxe aqui mais ou menos as mais comuns, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, do propósito de cada uma dessas classificações, tá certo? A primeira forma da gente classificar aqui mais comum é quanto ao paradigma de uma linguagem, tá? É como se, assim, as linguagens de programação são organizadas de acordo com a forma que ela utiliza para solucionar o problema. No paradigma imperativo, né, que é o paradigma que vem desde a época de Alan Turing, a gente tem a estratégia que é o seguinte: o programa ele é escrito, né, e envia para a máquina um conjunto de passo a passo. É como se a gente tivesse lá um grande blocão, né, com um conjunto de instruções para executar o algoritmo, tá? E quando a gente fala do paradigma procedural, era o seguinte: é como se a gente tivesse o algoritmo, né, que tem um conjunto de passos lá para resolver o problema, e aí é cheio de repetição, porque o código era um único bloco, entende? O software era um único bloco, né, de como se fosse um texto ali, tá? Quando a gente passa para a estrutura em blocos, é onde a gente começa a ter o conceito de funções, de métodos, né? E aí você consegue já reutilizar uma estrutura de código quando você organiza ela em métodos, entende? Essa é a diferença do processamento para a estrutura em blocos, tá? Quando a gente vai para uma linguagem orientada a objetos, né, é a forma que você organiza o domínio ali, o código em objetos, classes, atributos, métodos, né? A gente consegue ter uma abstração maior de dados, tá? Como já devem ter ouvido falar, né, de bastante linguagens aí orientadas a objetos, como Java, o Delphi é o Pascal, né, que era a estrutura de blocos orientada a objetos, Python, né, é uma forma aí de você construir programas diferentes, tá? Quando a gente fala do paradigma declarativo, uma linguagem de programação, ela pode ser classificada em funcional e em programação lógica. O paradigma funcional é aquele que é baseado aí em funções matemáticas. A gente não tem nessa linguagem o conceito de variáveis, de atribuição, né? A gente tem o conceito de repetições feitas através de estratégias recursivas. São as linguagens recursivas. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar, mas quando chegar lá no terceiro período, vocês vão pagar a linguagem funcional e vão ver Haskell, por exemplo, tá? Que aí exige uma forma de você construir o algoritmo, de você modelar o domínio do problema de uma forma diferente, de uma forma recursiva, não é uma forma naturalmente intuitiva, assim, de passos e sequências, igual a gente faz quando está construindo um algoritmo, entende? Vocês vão sentir mais lá na frente, quando estudarem esse tipo de linguagem. As linguagens de programação lógicas são as linguagens que são baseadas em predicados, funções recursivas, elas não têm tipos de dados e servem para fazer inferências. São as linguagens que a gente usa em inteligência artificial, por exemplo, tá? Como o Prolog, acho que Prolog, tá? Então, são linguagens voltadas para um domínio específico, como, por exemplo, a inteligência artificial, tá? A forma de você modelar os problemas, a forma de execução tem um contexto diferente, tá? Quando a gente fala em relação à estrutura de tipos, uma linguagem ela pode ser classificada de acordo com seus tipos e as variáveis. Acho que vocês já devem ter declarado aí variáveis, por exemplo, né, quando estão aí trabalhando na linguagem de programação, e você pode, acho que, não sei se vocês já chegaram a usar lá o conceito de tipos, né, inteiros, booleanos, né, e aí, dependendo da forma como se declaram os tipos, uma linguagem ela pode ser classificada em fracamente tipada, fortemente tipada, dinamicamente tipada e estaticamente tipada. Quando a gente tem uma linguagem que é considerada fracamente tipada, né, a tipagem de uma variável, ela pode mudar
de acordo com a situação ou aplicação, tá? Significa que o tipo dela pode variar. Uma hora ela pode estar tratando de um inteiro, outra hora ela pode estar tratando de uma string, tá? O que é diferente numa linguagem fortemente tipada, como em Java, por exemplo. Você vai lá, coloca aquele tipo, e enquanto aquela variável existir, ela vai estar abrigando valores daquele tipo, tá? Ela se mantém fixa. Uma vez que eu declaro ela como inteiro, ela vai ser sempre do tipo inteiro, em todo momento que ela for referenciada no software, tá? Na execução do sistema. Quando a gente tem uma linguagem que é dinamicamente tipada, o tipo de uma variável ela é definida ao longo do tempo de execução do programa, tá? Você vai aí mudando à medida que for sendo necessário no seu algoritmo. E a estaticamente tipada, ela é definida em tempo de compilação, ou seja, em tempo de compilação, à medida que o software está sendo compilado lá, é aquele tipo e já era, né? Como no Java, né? Você tem que dizer lá que o tipo é inteiro e acabou. É diferente do que vocês fazem em Python, por exemplo, né? Que aí o tipo daquela variável depende da condição em que você está usando. Você pode sair mudando o tipo daquela variável, tranquilo? É um monte de informação, um monte de coisa, mas é só para vocês terem uma visão aí, e à medida que vocês forem aplicando o conceito, né, nas caracterizações das linguagens de programação, quando estiverem apresentando aí os seminários, né, isso aí vai passar a ficar um pouquinho mais claro, tá? Quando a gente classifica uma linguagem, né, quanto ao tipo de abstração dela, acho que foi um dos conceitos que a gente veio usando aqui até agora, é que a linguagem ela pode ser classificada de baixo, médio ou alto nível. Muitas vezes você vai ver que é só, grosseiramente falando, a gente sempre acaba classificando mais como baixo e alto nível, que é quanto mais baixo nível, mais próxima, né, é a execução direta, são as instruções de máquina, são mais próximas lá da linguagem, das características da linguagem assembly, né, e quanto mais alto nível, mais próxima ela é da linguagem natural. Então, ela vai trazer aí palavras, né, tokens e elementos, né, mais próximos do nosso vocabulário humano, vamos dizer assim, né. E uma outra forma de classificar é em relação à geração, que vai da primeira à quinta. A primeira geração é aquela linguagem mais próxima da primeira era da computação, normalmente é baseada naquelas eras da computação que a gente viu, né? E na primeira geração, a gente viu que era tudo cartão perfurado, chaves lógicas, coloca cabo, tira cabo. Na segunda geração, a gente já passou a ter a linguagem assembly, né? Na terceira geração, a gente já passou a ter as linguagens orientadas a procedimentos, né? Que nem Fortran, Pascal, né? Que a gente tem métodos, pode fazer chamadas de métodos, organizar, né, o seu código em unidades, né? Em classes, o que hoje a gente conhece mais como classes, tá? Quando a gente vai para a quarta geração, a gente vai às linguagens orientadas à aplicação, tipo no Excel, que a gente tem o Visual Basic lá para operar sobre o documento. E na quinta geração são as linguagens mais voltadas para aquele domínio que eu falei lá de inteligência artificial, como o Prolog, as linguagens lá de programação lógica, certo? Então, perceba aí que existem diversas formas de você classificar, existem outras formas que eu não citei aqui, mas é só para vocês terem uma ideia, que a gente pode classificar as linguagens de programação baseada em um conjunto de critérios, tá? E aí, uma mesma linguagem, ela pode se classificar aqui, se encaixar em diferentes condições, baseado na forma como a linguagem é classificada e as características daquela linguagem, tá certo? Beleza? E aí, diante desse mundo aí, vocês devem ficar se perguntando, né? Certamente vocês se perguntam quais linguagens de programação vocês devem precisar ou que seja interessante aí de aprender. Vocês fazem alguma ideia aí desse caminho da selva aí, por qual caminho vocês têm que começar a trilhar aí as linguagens que vocês precisam aprender? Vocês já tem contato com alguma linguagem, já tem alguma ideia, ou não faz a mínima ideia de como vai fazer e deixa a vida levar vocês aí?
Queria ouvir vocês, pra gente, que a ideia aqui desse momento é mais uma troca de ideias, tá? Porque vocês vão ver, não existe aí uma tabelinha e uma forma de dizer aí qual que você deve aprender primeiro, certo? Ricardo falou deixar a vida levar, Leonardo falou que tem as linguagens do momento, né? Vocês vão ver aí, sobretudo em linguagem de programação web. Meu amigo, a cada 6 meses aí, parece que aparece um framework novo, uma linguagem nova, uma tecnologia nova, e a gente fica aí na loucura de, meu Deus, é mais uma para aprender, eu não sei qual que eu escolho, como é que eu vou fazer, né? Vocês vão lidar aí muito com esse dilema, sabe? E aí, o que eu queria trazer aqui para vocês aqui, existem diversas abordagens aí para a gente responder a essa pergunta, certo? E aí, depende aí de qual sentimento aí vocês queiram atender. Por exemplo, tem aquela linguagem ali que você já sabe que você gostaria de trabalhar, porque você quer trabalhar com jogos, quer trabalhar com mobile, quer trabalhar com programação corporativa, quer trabalhar na construção de sites e sabe que ou deu uma pesquisada ou escuta muito falar de uma determinada linguagem. Aí você já tem uma ideia ali, mais ou menos, de ter uma concepção de com que você gostaria de trabalhar, você olha ali no leque das que trabalham com aquele contexto, né, e escolhe ali uma linguagem para aprender, né. E uma outra estratégia pode ser também mais ou menos ali baseada em que área você gostaria de trabalhar, né? Você escolher uma linguagem, por exemplo, sei lá, o meu objetivo aí é conseguir logo um emprego e vou lá no site de vagas e vejo ali quais as maior volume de contratação ali é para a linguagem A. E aí você pode escolher ali a linguagem A para começar. Não, eu vou escolher aqui qual é a linguagem que tem os maiores salários, né? Que pagam os maiores salários. E aí você vai lá e escolhe aquela linguagem. Pode ser que seja uma linguagem da moda, pode ser que seja uma linguagem antiga, né? Então, existem aí vários critérios, né, para você escolher, né, e tem um outro critério também que pode ser assim, você se identifica com um determinado papel na área da engenharia de software, eu gosto mais de administração de banco de dados, simpatizo mais ali com inteligência artificial, simpatizo mais ali com a parte de data science, simpatizo mais com a parte de programação corporativa, e isso já te dá um norte aí também de qual linguagem escolher, né, uma coisa é certa, sempre vai ter aquelas linguagens que são tradicionais e se mantêm por um longo tempo, né? E que pode ser, sim, muito importante de você conhecer, e vão ter aquelas linguagenzinhas da modinha ou de um contexto específico, né? Que vão estar sempre mudando, né? A gente, é uma característica aí que nós, como profissionais de TI, né, temos muito a corresponder, né? De ser autodidata, né? De ter que estar o tempo todo aprendendo coisas novas e se atualizando, mas uma coisa muito importante que vocês saibam é ter a ciência, né, que quando a gente conhece bem os fundamentos, né, e aí é mais fácil da gente migrar entre essas diversas linguagens, né, então se você conhece bem de resolução de problemas, consegue aí ter um bom pensamento computacional para representar as soluções, você conhece bem estrutura de dados, você conhece bem os paradigmas de cada uma das linguagens, né, de programação. Se você conhece, né, uma disciplina que vocês vão pagar mais lá na frente, conceitos importantes em relação à arquitetura, padrões de projeto, você consegue aí ter uma flexibilidade maior para se adaptar, né, em uma determinada necessidade naquele momento ali de ter que trabalhar com aquela linguagem. E uma coisa que a gente vem percebendo muito nas seleções, né, principalmente de grandes empresas, é que muitas vezes eles não estão mais com essa ideia de estar focando em uma linguagem específica, uma linguagem de modinha. Ele quer saber se você conhece bem de estrutura de dados, conhece bem como resolver problema, quer ver a forma como você pensa, seu pensamento computacional. E aí, lá dentro, na selva de pedras, você aprende ali a linguagem para trabalhar naquele projeto, naquele momento, entende? Não sei se vocês já conseguiram ter essa percepção. Tranquilo?
E aí era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje sobre linguagem de programação, né? E aí a gente pode começar os seminários, certo? A gente tem aí, pelo menos, 50 minutos, mais ou menos, para a apresentação dos seminários, tá certo? Eu vou parar aqui a minha apresentação. E aí, se eu não me engano, a gente começava com Larissa, né? Larissa, tá tudo certo aí para você apresentar? Oi, professora, bom dia. Bom dia. Tá certo sim, sendo que, assim, eu não sei se foi só eu que tive dificuldade em achar todos os tópicos e eu não consegui achar todos. Ah, natural. Natural, nem se aperreia. É assim, porque eu tenho que fazer vocês terem o moído ali na hora de construir o conhecimento, certo? E aí, se tiver algum ponto que eu achar importante, que vocês não conseguiram achar, que vale a pena a gente conversar, a gente discute e eu trago o elemento quando eu lembrar, tá certo? Mas era mais para dar um norte ali do que vocês tinham que investigar ou pelo menos ter a curiosidade sobre. Não se angustie, não. eu acho que eu não sei se eu consigo, mas eu acho que eu consigo apresentar. Posso compartilhar a tela? Pode. A ideia aqui da gente trazer a apresentação é mais para a gente trazer uma discussão direcionada, entende? Beleza? Fique tranquila. Vou tentar. Se tiver faltando alguma coisa, não sei. A gente vai conversando aqui. Pronto. Beleza? Tá dando para ver? Tá sim. Bom, nas pesquisas que eu fiz, eu aproveitei um pouquinho para falar sobre a história da programação Java. Ótimo. Porque não adianta você falar, tipo, passar pelos outros slides e não falar um pouquinho da história. A história ajuda a gente a contextualizar a necessidade para a qual, né, aquela linguagem surgiu no momento, né? Para você ter uma noção de como veio à tona. Bom, a linguagem Java, ela é voltada para objetos eletrodomésticos, também jogos, entre outros. Se eu estiver falando coisa errada, você me corrija, por favor. Não, tá certo, fique tranquila. A gente já vê aí o primeiro ponto que você falou, Larissa, que é uma linguagem de programação orientada a objetos. Então, ela, na classificação que a gente viu ainda há pouco, ela se classifica lá na forma de escrever o programa, ela é orientada a objetos. Significa, né, que quando a gente escreve um código nessa linguagem, por exemplo, eu vou escrever um código, né, para resolver, sei lá, um site de comércio eletrônico. Então, a forma como eu escrevo o algoritmo, né, eu vou modelar o problema, eu vou escrever o algoritmo, vou estruturar o meu código baseado em classes, métodos, atributos, que seria isso, para a gente trazer para um contexto mais realista na compreensão. Significa, por exemplo, que eu vou ter um conjunto de códigos lá organizados numa classe, e uma classe representa uma nota. Uma nota, ela tem os atributos, que são a data da compra, os elementos que foram os itens da compra, entende? É a forma da gente modelar ali o algoritmo, né, que faz a linguagem de programação Java ser classificada como orientada a objetos, certo? Certo. Desenvolvida na década de 90, chefiada por James Gosling, não sei se o nome dele está certo, e a empresa foi Sun Microsoft. Microsystems. A Sun foi a fundadora da linguagem, né? Mas hoje ela é tocada pela Oracle. Ela foi comprada lá pela Oracle, e a Oracle hoje que é o grande nome em cima do Java. Aí ela é compilada para um bitcode, que é interpretado por uma máquina virtual. Mais conhecida como JVM, né? Ela é um misto daquele conceito que a gente acabou de ver, de uma linguagem ela ser compilada e ela ser interpretada. Um código escrito em Java, né, a um primeiro momento, ele é compilado para executar em cima de uma máquina virtual, tá? Então, a gente tem um misto daquelas duas estratégias que a gente acabou de ver. Então,
a gente vai ter um código que vai estar compilado, aí eu não sei se vocês já passaram pela situação, né? Para acessar um determinado site ou executar um determinado sistema, você tem que instalar a máquina virtual no seu computador. Aí a máquina virtual, ela faz o papel do interpretador, porque na estratégia que a linguagem foi definida, a ideia da linguagem é que ela funcione aí em vários dispositivos diferentes. Ela pode funcionar no computador, ela pode funcionar para um sistema embarcado, ela pode funcionar para web, para desktop, tá? Então, por isso que ela tem esse conceito aí misto de ter uma linguagem que é compilada e ter um interpretador no meio, entende? Pronto. A ideia inicial deles era fazer essa convergência entre os computadores e esses equipamentos, sendo que era uma ideia assim muito avançada para uma época que não tinha muito recurso. E ela só veio mesmo ter assim ser 100% completa quando veio a invenção da internet, que eles adaptaram para a utilização dela. Aí o protótipo era Star 7, que era um controle remoto com interface e tinha um spot que orientava você na utilização. E ela deriva da linguagem C. Eu não sei se é C++ também, mas não sei se fala assim, mas... É assim mesmo, é C. Eu tentei procurar a relação entre as características desejáveis, mas de uma linguagem de programação, e é confiabilidade, ela facilita o aprendizado, portabilidade, legibilidade, se escreve certo, reusabilidade. Acho que está escrito certo, sim. Inclusive, assim mesmo, é complexo. Bom, eu não sei quais foram as decisões que eles tomaram com relação às características conflitantes, mas eu procurei a legibilidade e a redigibilidade. A legibilidade, ela tem que facilitar a leitura e compreensão de programas numa dada linguagem, simplicidade global dos programas, ortogonalidade, ou seja, o uso coerente das construções de linguagem, por exemplo, linguagem C, e tipos de dados e estruturas de identificadores. Já a regibilidade, ela facilita a escrita de programas, a qual pode ser contrariada à legibilidade. Simplicidade de ortogonalidade, suporte para abstração, expressividade e recurso de código. Se eu esqueci de falar alguma coisa, a senhora, por favor. Não, é isso mesmo. É bom trazer esses elementos assim, importantes, que a ideia é nortear a discussão, certo? Quando se fala de legibilidade, significa o quê? A ideia lembra que a gente falou, né? Quanto mais alto nível a linguagem, né? Mais fácil ela torna da gente construir os programas, porque ela traz os elementos que são mais próximos ali, em termos de construção, mais próximo do que a linguagem para a gente. Então, você fazer um if, um else, um where, né? São tokens e ideias mais próximas do que é uma construção humana, né? E aí, uma das decisões, né, da linguagem é permitir ali uma facilidade na leitura e na compreensão. Então, às vezes, ele abdica, por exemplo, do software que foi construído naquela linguagem, ter uma performance maior, ser mais rápido, ou alguma coisa nesse sentido, né? Em contrapartida dele ser mais fácil de ler, tá? Mais fácil de a gente, quando vai dar manutenção ou construir um algoritmo, a gente bate o olho ali naquela forma que o algoritmo está representado e fica mais fácil de entender. Então, é isso que é o conceito de legibilidade, certo? A simplicidade global dos programas, né? Dependendo da linguagem aí, vocês vão ver, por exemplo, em C, a gente tem um conceito de operador de ponteiros e coisas nesse sentido, que trazem mais performance ali para o software, mas em compensação trazem muita complexidade na hora de você construir uma solução, né, construir um sistema. Então, eles, na hora de decidirem ali quais são os elementos importantes para a linguagem, abdicaram de algumas coisas que tem em outras linguagens para tornar o código mais simples, tá, de escrever.
quando fala ali de tipos de dados, estruturas, identificadores, ele permite, né, quais são os elementos que são permitidos na linguagem, tá? Como você constrói variáveis, identificadores, se você constrói sua própria estrutura de dados, por exemplo, você precisa representar um usuário, então você consegue ali construir uma classe que tem os atributos de um usuário, né? Diferente de uma linguagem que não permite você estruturar o código orientado a objeto, você vai ter que ter ali várias variáveis soltas, né? Para dizer que representa ali os dados do usuário, né? E tudo isso aí, essas decisões impactam, né, na forma como a linguagem foi projetada, né? E ela vai ser mais simples, menos simples, vai ser mais performática ou não, vai ser mais fácil de reusar o código, vai ser mais difícil de você dar manutenção, entende? Então, aí, o que eu queria trazer com esse ponto é que quais são as decisões, assim, que são tomadas no momento em que você vai criar uma linguagem, entende? Como é feita a tradução da linguagem de programação para a linguagem máquina? Bom, eu não sei 100% assim como funciona, é por isso que eu coloquei em texto. Não, sem problemas. Aí, com o que a gente já viu na aula de hoje, certamente a sua concepção já muda um pouco, né, do que quando a primeira vez que você escreveu o texto, certo? Uhum. A linguagem Java, ela, ao invés de ser compilada para a linguagem de montagem mobile de um computador destino, ela faz a compilação por instruções fáceis de interpretar, que é o Bitcode Java. Ele mesmo já tem o interpretador dele, que é esse Java Virtual Machine. Não sei se está certo o nome, mas... Tá certo sim. A gente normalmente chama ela de máquina virtual, Java, JVM. JVM. Esse interpretador, ele é um programa que simula um conjunto de instruções. Aí, dessa forma... Ele simula como se fosse o processador, sabe? Aí, dessa forma, ela não tem uma etapa de montagem separada. Uhum. Também possui outras funções, como gerenciamento de aplicativos na medida que eles são executados. Uhum. Esses compiladores just-in-time, eles não fazem... Calma. Sim, eles traduzem um programa enquanto ele estava sendo executado. E esses compiladores nada mais fazem do que traçar o perfil do programa em execução para descobrir onde estão os métodos principais do programa. E depois compilam para o conjunto de instruções nativos em que a máquina virtual está sendo executada. E também acho que teve uma partezinha que eu dei uma liguinha assim, na hora que eu estava montando, é que o ponto negativo é que ele ocupava muita memória, não é isso? Uhum. Exatamente. Porque assim, quando a gente tem um programa compilado, né, quando vocês forem estudar mais ali a fundo o que é um compilador, o que é que ele faz? Ele vai pegar aquele código que foi escrito, como a gente viu no exemplo anterior, vai avaliar se o código está escrito do jeito certo, e aí ele gera, né, um programa igual àquele que você escreveu, né, em forma de algoritmo, já só que com as instruções de máquina, lá. Aqui mexe o registrador, aqui faz isso, aqui faz aquilo, né, e aí você tem o executável, né, e aí você vai e executa a aplicação. E a gente viu que a gente tem os programas que são interpretados, né? A gente vai ter o algoritmo escrito, né? Que aí é o que a gente chama de script, né? E aí a gente vai ter o interpretador, em que a gente vai passar os comandos que tem no script, e aquele interpretador, ele vai te dar o que é o resultado da execução daquela instrução, como se fosse numa linguagem de máquina, tá? O Java, ele tem essas duas coisas, tá? Ele tem a parte que é compilada, você pega o arquivo .java lá, você escreve e você compila, só que quando ele compila, ele não gera o executável em linguagem de máquina, ele gera o que a gente chama de bytecode. Esse bytecode é um conjunto de instruções intermediárias que vão ser interpretadas ali pela máquina virtual, pelo interpretador. Por que foi tomada essa decisão? Porque o que foi idealizado nessa linguagem de Java é que eu ia escrever um código, um programa, e esse mesmo programa poderia executar sobre um hardware, que é um computador, sobre um hardware, que é uma cafeteira, sobre um hardware, que é um celular, sobre um hardware que, entende?
E a gente sabe que, dependendo do hardware, o conjunto de instruções ele vai ser mais limitado ou não, entende? E aí ele tenta compensar isso, né, através dessa estrutura de ter uma linguagem compilada e interpretada ao mesmo tempo, sabe? Porque aí a máquina virtual que é instalada sobre aquele ambiente, por exemplo, eu vou ter a máquina virtual instalada no computador, eu vou ter a máquina virtual instalada no celular, eu vou ter a máquina virtual instalada na cafeteira. Aquela máquina virtual vai trazer ali o conjunto de instruções que aquele hardware permite fazer, entende? Então, ele traz aí esse conjunto de limitações em termos de performance, porque ele quis abraçar ali um mundo muito grande, entende? Imagina o que é você construir um software e ele executar aí em qualquer uma dessas plataformas, entende? Então, essa é a ideia aí de como é feita a tradução, né, do código-fonte para executar ali na máquina. A gente tem um código-fonte, é compilado, só que aí ele é compilado não para executável de máquina, é para um bytecode, e aí a gente tem a máquina virtual, né, que dá as respostas ali como se fosse de máquinas para aquele bytecode. Beleza? Deu para entender agora melhor, Larissa, do que quando tu estava construindo a ideia? Estava um pouquinho confuso. Aí, por isso que eu coloquei em texto, eu coloquei em tópico, mas para sem debater. problema nenhum. O importante e o que eu quero é justamente que vocês passem por essas necessidades de construir, porque certamente agora você já formou, né, todo mundo já formou aqui uma compreensão melhor do que seria do que simplesmente eu chegar aqui e sair falando, e vocês não construírem o que é, certo? Pode seguir, Larissa. Eu não achei quais são os tempos de amarração dos conceitos de linguagem. Ela é em tempo de compilação, né? Ela vai, como ela é uma linguagem compilada, né? Aí ela vai fazer todas as verificações de se a regra, né, da linguagem está sendo seguida e tal, se a variável está descrita da forma certa, se o if foi usado de acordo com o que a linguagem estabelece, né? Se ela tem switch case ou não e como é para usar, é feito em tempo de compilação. Bom, ela possui, eu fiz uma listagem aqui, de se ela possui palavras reversadas ou pré-definidas. Tem os tipos primitivos, os modificadores de acesso, de classe, variáveis e métodos, controle de fluxo, tratamento de erros, pacotes, variáveis, palavras reservadas em desuso e lista de reservados. Cada um tinha alguns exemplos, sendo que eu coloquei só... Pronto, a ideia é vocês perceberem quais são os elementos que formam a linguagem, né? Que tem tipos primitivos, os tipos primitivos, inteiro, texto, sabe? Modificadores de acesso, se o acesso àquela variável é pública, privado, protegido, né? Se todo mundo pode mexer naquela variável, se não pode, né? Como é que ele faz para controlar o fluxo? Quais são as estruturas de controle de fluxo? Igual a gente viu lá em algoritmos, se tem if, se tem while, se tem for, se tem switch case, né? E pacotes é a forma de organizar o código, variáveis, como é que faz para declarar a variável, tá? São os elementos que compõem a linguagem. E aí, quando a gente vai escrever um código naquela linguagem, a gente tem que conhecer todas as regras da linguagem e todos esses elementos e como eles se relacionam, sabe? Pode seguir, Marisa. Bom, aí os tipos primitivos da linguagem Java são boolean, byte, char, short, in, long, float e double. Eu não sei se nas outras linguagens tem alguns parecidos, eu acredito que a gente acaba tendo alguns parecidos. Por exemplo, booleano, tipo boolean, é o que permite a gente expressar verdadeiro ou falso. O tipo byte é o que permite a gente expressar bytes mesmo, tipo um array de bytes que representa uma imagem, que representa um texto. O tipo char é aquele que representa os caracteres, porque a gente tem o tipo string, que em algumas linguagens a gente tem, nada mais é do que um array, uma lista de caracteres, sabe? Aí, o short, int, long, float e double é a forma de você representar números, que tem ponto flutuante, que só aceita valores positivos, coisas nesse sentido. Certo? Eu não
não achei os tipos de compostos suportados pela linguagem de programação Java. Os tipos compostos são alguns tipos que são pré-definidos pela linguagem. Por exemplo, você tem tipos específicos que a linguagem suporta para você trabalhar com arquivos. Você tem tipos que permitem você trabalhar com uma data. Você tem tipos que permitem você trabalhar com elementos que não são os que a gente chama primitivos, sabe? Você consegue modelar ali até seus próprios tipos dentro da linguagem. A ideia era essa. Porque realmente quando eu fui procurando, não achei não. Não, sem problemas. Se a linguagem Java permite acessar ou manipular endereço variável em memória. Eu não sei se o que eu coloquei está certo, mas na linguagem Java, declaramos uma variável informando tipos de dados que ela poderá receber em seu nome. Nesse caso, essa variável aqui seria um int número, string nome. Aí, nesse código, formamos uma variável número, que é do tipo inteiro, e por isso poderá receber valores desse tipo. O mesmo comportamento vale para a variável nome tipo string. O tipo dado pode ser qualquer um dos tipos primitivos, int, float, boolean, assim como qualquer outra classe ou interface, seja ela do Java, como string ou arraylist, ou criada por você ou por terceiros, como produto ou produto DAO, não sei. Uhum. Que é o seguinte, quando a gente fala de manipulação de memória, vocês vão ver que dependendo do tipo da linguagem, ela vai te dar um poder maior ou menor, sabe? No sentido de que, por exemplo, quando a gente utiliza em Java, a forma de decisões ali que foram tomadas acerca da construção da linguagem, ela não te permite, por exemplo, acessar uma posição de memória X lá. Lembra quando a gente conversou sobre memória, que a memória do computador, como se ela fosse um armário bem grande, cheio de posições ali para armazenar coisas, né? Que você pode dizer especificamente ali uma posição de memória, né, que tem uma informação. A linguagem Java, ela não permite que a gente faça essas manipulações, por causa do conjunto de decisões, né, que foram tidas acerca daquela linguagem. Aí, por exemplo, quando você pega uma linguagem feita C, é uma linguagem que a forma como que ela foi concebida, você consegue mexer numa posição do ponteiro de memória e acessar diretamente lá o conteúdo que está na memória, entende? É como se, assim, em Java eu não consigo fazer manipulações mais baixo nível, né? Quando eu preciso de performance, quando eu preciso tomar determinadas ações sobre a memória, por exemplo. A linguagem não te permite isso. Isso fica blindado. Numa linguagem como C, isso já é possível, tá? Então, era mais nesse sentido, de se ela permite manipular no mais baixo nível diretamente o acesso à memória ou não. A forma mais comum aí de fazer essa manipulação em memória são as variáveis, né? E a gente tem também um contexto, um conceito em Java que ela tem um garbage collector, que à medida que aquela variável não está sendo mais usada, aquela instância não está sendo mais usada, aí a máquina virtual vai lá e vai tirando aquelas variáveis que não estão sendo mais usadas, né? Em C, se você não fizer isso, você vai estar ocupando uma memória, né? Porque aí você é que tem a obrigação, né, de, por não ser abstraído, ter que fazer aquilo ali, entende? Então, são decisões da linguagem que vão trazer mais complexidade e compensação, mais poder ou não de expressão naquela linguagem, tá? E às vezes isso é o que determina, num determinado projeto, qual linguagem que você vai usar, entende? Aí a ideia era essa. Permite definir constantes como elas se comportam. Uma constante ela é declarada quando a gente precisa lidar com dados que não devem ser alterados durante a execução do programa. Na linguagem Java, existe uma palavra-chave, constant, para esse final, mas costumamos utilizar final no lugar dela. A principal diferença entre essas duas é a forma que, como final, a variável só pode ser inicializada por uma única vez, mas esse valor pode vir após a declaração. Eu coloquei um exemplo aqui. Uhum. Quando a gente atribui uma variável, esse modificador final significa que o conteúdo daquela variável nunca pode ser alterado, né? Durante toda a execução do programa, ela vai ter aquele único valor. Se alguém tentar ali alterar, não vai conseguir. Esse é o objetivo.
agora. Então, Oi. quer dizer que quando eu determinar um valor aqui, eu não posso repetir, trocar o valor como eu faço em Python, não, né? Exatamente, você não pode atribuir, né, de novo um valor para aquela variável. Ele vai ser usado, como o próprio nome diz, como uma constante, sabe? Por exemplo, no exemplo que tu trouxe, o pi. Pi sempre vai ser 3,14, tipo, durante a execução do programa, né? Faz sentido você declarar uma variável como final, porque, por exemplo, significa ali que a linguagem, né, vai ter um conjunto de otimizações no código, já que aquela variável não precisa mudar de valor. Então, ele já vai atribuir menos recursos, né? Já vai tornar o teu programa mais enxuto de alguma forma. Porque, por exemplo, quando você tem uma variável que muda de valor, ele tem que ter toda uma estrutura complexa por trás para permitir que mude de valor. Ele tem que saber que é um ponteiro, que ele vai mudar o ponteiro que aponta para aquele valor em um determinado momento, entende? Uhum. Aí, tudo isso são coisas assim que a gente nem imagina, mas é muito importante a gente fazer, a gente conhecer, porque aí significa, por exemplo, que você já sabe, né, que quando uma variável ela é declarada como uma constante, você vai ter uma economia de recursos e tem uma garantia, né, que ela nunca vai mudar durante o código. Então, se você tem uma variável que precise ter esse comportamento dentro do seu código, quando você está escrevendo em Java, por exemplo, você já sabe que você pode chegar lá e definir aquela variável como final, por exemplo. Beleza? Beleza. E são coisas que vocês vão aprender aí naturalmente à medida que estiverem aprendendo aí a linguagem, certo? Certo. Como é a alocação e deslocação dinâmica de memória no Python? No Python não, desculpa, no Java. Falei agora, confundi. Bom, apesar de ser uma máquina virtual, o Java perante o sistema operacional é um processo como qualquer outro processo. Dessa forma, se você está rodando em sua máquina o programa Java Swing em um servidor de JBoss, não sei, e um emulador Android pelo Eclipse, que eu não entendi muito bem o que seria. Tentei dar uma lida, mas ainda ficou um pouco confusa. O que, Larissa, que ficou confuso? Esse Android pelo Eclipse. Ah, B, é o seguinte, quando você tem uma aplicação construída em Java, né, você pode construir ela para diferentes ambientes. No exemplo que está sendo dito aí, você pode construir Java Swing, é quando você constrói aplicações desktop na máquina, que ela tem que ser instalada na máquina. Quando você roda uma aplicação no servidor JBoss, já é uma aplicação para web, né? Uma aplicação construída em Java que vai rodar para o web. Você vai estar lá com um servidor, né? Para uma aplicação desse tipo, tem que ter um servidor. Aí o servidor que está instalado aí é o JBoss, né? O que está citando no exemplo. E um outro exemplo que ele está dando aí, quando ele fala de Android pelo Eclipse, significa que você está construindo um sistema para celular. E aí, quando você está desenvolvendo para celular, você nem sempre vai ter o celular para poder estar mandando o código para ele, né? Aí a IDE, que é o Eclipse, que é onde você escreve o código, você pode usar VS Code, pode usar outra IDE, né? Ela tem um emulador, que é um conjunto, um programa que simula o funcionamento do celular, entende? É isso que ele está tentando falar aí nesse conceito. Agora entendi. Entendeu? Entendi, agora entendi. Bom, por esse ser um processo longo, eles possuem uma área de memória parecida com as áreas de memória descritas no tópico anterior. Dessa forma, ao realizar uma chamada do NIL, a JVM realiza uma alocação de um espaço de memória no HAP, garantindo assim o espaço necessário para o armazenamento do valor. Após essa alocação, o endereço de memória inicial da alocação pode ser retornado para uma variável. Bom, esse possui suporte a presença de dados na linguagem Java. O uso de sistemas de gerenciadores de banco de dados relacionados ao SQL, desculpa. Isso, Porém, existem diversas outras alternativas para persistir dados, como em arquivos XML, em arquivos de texto, etc. Dados persistentes normalmente consistem nos bancos de dados compartilhados, acessados e atualizados através de transações. Aí eu coloquei esse aqui com
Framework. Isso, obrigada. Nada. Hibernate. Acho que eu aprendi português, tem que estar complicado aqui. É muito complicado, e às vezes a gente fala o nome do framework meio aportuguesado, e às vezes meio para o inglês. Depende muito, vocês vão ver que isso muda muito. Aí tem essas variações de nome, tem as variações assim que a comunidade aí estabelece a nomenclatura mais adequada, mas vocês só vão saber quando começarem a usar. A gente continua sofrendo. O Hibernate, ferramenta de consulta e persistência, objeto relacional isso, de alta performance. Uma das soluções ORM mais flexíveis e poderosas no mercado. Ele faz o mapeamento das classes Java para tabelas de banco de dados e de tipos de dados Java para os SQL. O Java Persistence API, ou simplesmente GPA. Eu vou falar... JPA, sim. Eu vou dizendo, porque aí tu não se perde. Continuando, já estou sofrendo. É uma API padrão de linguagem Java que descreve interface comum para frameworks de persistência de dados. A GPA define um meio de mapeamento objeto relacional para objetos Java simples e comuns, denominados bunks de entidade. A ideia dessa pergunta era meio que para antecipar aí um gostinho do que a gente vai ver no próxima série de aulas, que a gente vai começar a estudar sobre armazenamento de dados. Sempre que um programa ele é executado ou ele produz um resultado, dificilmente ali a gente precisa que aquele resultado fique só em memória, porque vocês lembram que a gente tem a memória física da máquina, né? Que quando a gente desliga a máquina, a gente perde tudo que tem lá, né? Então, normalmente a gente precisa armazenar essa informação em algum lugar, tá? Aí a gente vai ver e vocês vão ver à medida da carreira de vocês que existem diversas formas de a gente armazenar resultados de processamento ou informações que a gente precisa para processar algo no sistema. Isso a gente pode salvar em arquivo, a gente pode salvar numa estrutura que a gente conhece como banco de dados, que os bancos de dados, eles podem ser orientados a objetos, eles podem ser relacionais, é uma coisa que a gente vai ver mais lá para frente, tá? Mas só para vocês saberem aí, terem uma ideia do que existe. Aí em Java, né, a gente pode salvar em arquivo, pode salvar no banco de dados, né? Mas que o Java, né, ele tem algumas estruturas, algumas APIs, alguns frameworks, que são termos que vocês vão conhecer mais lá na frente, mas entendam inicialmente como uma coleção de código. Ele já traz uma coleção de código pronta para você poder salvar esses dados, né? Lembra que a gente falou que no Java a gente representa as informações em objetos, né? Um objeto carro, um objeto roda, um objeto maçaneta, né? E aí ele traz um conjunto de códigos que permite que você salve esses dados de uma forma mais transparente, dependendo de onde você vai salvar esse dado, sabe? Vocês vão ter noção mais disso quando estiverem implementando lá no código e precisem salvar essa informação no banco ou no arquivo, né? Mas era mais aí para trazer a ideia do que a gente precisa armazenar dados e que o Java permite armazenar de diversas formas diferentes, certo? Aí vocês vão ver lá na frente, quando forem estudar Java mais a fundo, que tem vários conceitos aí relacionados à persistência de dados quando você trabalha com Java, tá? Certo? Obrigada, Larissa. A ideia era essa, a gente expandir aí. Claro que não tem como vocês saberem tudo de uma linguagem de uma hora para outra, e nem sem conhecer os conceitos, era mais para trazer ali uma abordagem direcionada para a gente discutir aqui, tá certo? Vocês vão ver que o processo de aprender uma linguagem requer muito do estudo dos conceitos, dos fundamentos da linguagem, e a gente aplicar ali
constantemente até aquilo virar fluente. Igual quando a gente está aprendendo um idioma que não é o nosso, né? A gente vai aprendendo, aprendendo, aprendendo e vai se tornando natural aquilo, tá? Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu que agradeço pelo apoio. Nada. Eu queria saber, assim, se deu já para vocês perceberem alguns elementos, né, de classificações das linguagens, elementos que são importantes, se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém aqui já conseguiu programar alguma coisa em Java, já ouviu falar de Java, queria que vocês falassem um pouquinho aí. Ou para vocês é uma palavra completamente estranha. Meu primeiro celular rodava em Java. Aí, tá vendo? É a linguagem de programação que eu mais gosto de trabalhar e tenho mais experiência. Trabalho com ela desde 2006 e tenho, assim, uma paixão. Vocês vão ver que vocês vão acabar se afeiçoando a uma linguagem por coisas que não tem nada a ver, assim, ao primeiro momento, né? Porque o certo mesmo seria que, para cada projeto, né, existe um conjunto N de fatores que vão fazer você decidir ali qual é a linguagem do projeto, né? E vocês vão se afeiçoar, assim, a uma determinada linguagem pelas características que ela traz, assim, para você, né? A forma de escrever o código, a facilidade, a complexidade, a aplicação no mercado ou não. Aí, eu, com todos esses elementos, assim, eu tenho uma simpatia enorme por Java. Apesar de saber que existem várias linguagens aí que são comparadas a ela melhores ou piores, dependendo do cenário, né? É uma linguagem que é muito usada no mercado, sobretudo para a gente desenvolver aplicações corporativas, aplicações grandes, assim, para banco, para tudo quanto é coisa, e tem pegado aí muito para essa parte de desenvolvimento agora. Eita, minha gente, eu estava morrendo de falar aqui com o diabo do microfone desligado. Vocês ouviram aí até que parte? Eu achei que minha internet tinha caído. Foi mal, minha gente. Eu sempre comento essas gafes. Obrigada por me avisarem, porque ia morrer de falar aqui, vocês não iam perceber. Até onde vocês ouviram aí? Professora, a senhora tinha falado que tinha se afeiçoado pelo Java. Ah, tá. Que é uma linguagem que eu gosto muito dela, trabalho muito para ambiente corporativo, para construir software para grandes contextos de negócio, assim, aplicação para banco, aplicação para outra coisa grande nesse sentido. E aí, o que eu queria dizer é que eu tenho uma afeição por ela por vários elementos, né? Da forma como é para escrever a linguagem, a forma de modelar o problema, a aceitação que ela tem no mercado, né? O tipo de aplicação que eu gosto de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com software para web e tal. Aí acabei que eu tenho uma grande paixão e uso há muito tempo ela. Aí vocês vão se identificar aí no andar da carreira de vocês,
né, com alguma linguagem, por qualquer que seja aí o fator, né, a forma de escrever o código, que é mais fácil de você conseguir emprego nela ou não, enfim, tem alguns fatores aí que a gente não consegue explicar muito fácil, mas a gente sempre acaba se afeiçoando ali com uma determinada linguagem, certo? Eu queria saber, assim, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram saber sobre a linguagem, sobre o assunto que a gente conversou hoje, se vocês estão tendo alguma dificuldade para construir o seminário de vocês. Se tiverem, a gente pode aproveitar esse momento aqui para tirar alguma dúvida. Como é que estão aí? Dúvidas, sentimentos, tudo tranquilo? Na verdade, eu tive, professora, porque, querendo ou não, é uma linguagem nova e tem muito termo técnico. Tem muita coisa que a gente teve contato. E também, não é nem só contato, prática, né? Porque além da pessoa ler, a pessoa tem que absorver, interpretar e manusear aquilo da melhor forma. Mas, e, pelo menos a maioria do pessoal ficou perdido em alguns pontos, em alguns tópicos, porque não tem essa vivência ainda. É normal, é normal. E assim, eu trouxe no sentido de provocar vocês, sabe? Para abrir conhecimento, ver que existem outras coisas, mas a ideia é que o seminário ele seja um norteador da discussão, como a gente fez hoje, sabe? A gente vai encaixando ali com o que a gente já viu, né? E fala um pouco sobre a linguagem, tá certo? Não precisam se aperrear, não. Não se afligem. Entendi. Pronto, minha dúvida era essa. Não dá assim. Tá certo. Aí, qualquer coisa que vocês precisarem, me perguntem, peçam ajuda, tá certo? A gente pode marcar momento síncrono aí, tá? Para tirar qualquer dúvida, tá certo? Tá. No mais era hoje. Isso para hoje, né? Eu vou parar aqui a gravação e assim que o sala de aula